Boa tarde a todos. Continuando com a programação do primeiro Meeting HTM, pensando tecnologia produzindo qualidade, oferecendo a todos os seus clientes, né, simpatizantes, os melhores profissionais, com os melhores temas, né, que foram abordados e que serão abordados aqui no nosso meeting. Dando seguimento, teremos a palestra Criolipólise de Contraste, a segunda geração da CRIO. O que é isso? Teremos como palestrante a doutora Thaís Rodrigues, que possui graduação em fisioterapia, pós-graduação em MBA, dermatofuncional, cosmética e estética, consultora científica da HTM Eletrônica, docente em cursos de pós-graduação em renomadas instituições, entre elas Unimep Piracicaba e Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, entre outras. Doutora Thaís, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada a presença. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Como a Márcia falou, eu sou consultora científica da HTM Eletrônica, trabalho lá dentro da fábrica, né, auxiliando a questão de treinamentos, até mesmo do desenvolvimento de equipamentos. E, em nome da HTM, eu gostaria de agradecer muito a presença de todas vocês, com muito carinho que a gente faz esse evento, pensando em vocês, pensando no aperfeiçoamento profissional de vocês. Espero muito que todos que tenham passado por aqui tenham aproveitado ao máximo essa experiência. Foi com muito carinho que a gente fez esse evento para vocês. Tá? Bem, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que é bem em alta, né? Criolipólise, o que é criolipólise, enfim, quais são os efeitos, quantas vezes na semana eu posso fazer uma aplicação de criolipólise, quantas vezes, enfim, qual é o tempo. Tudo isso são dúvidas comuns, e eu tenho certeza que todo mundo que trabalha aqui dentro dessa sala com criolipólise, cada um faz de um jeito diferente, né? Enfim, antes mesmo de falar um pouquinho, começando a palestra, eu gostaria só que quem trabalha com criolipólise que levantasse a mão, só para eu ver. Olha só, todo mundo quase, a grande maioria já trabalha com criolipólise, muito legal. Então, eu vou passar um pouquinho da minha experiência com criolipólise e também quero conhecer um pouquinho da experiência de vocês. Então, caso haja alguma dúvida, algum questionamento, algum relato de caso, enfim, levante a mão, a gente leva o microfone até vocês e para poder sair no áudio, enfim, ficar bem legal essa gravação. Bem, vamos lá. Começando, então, pessoal, o que é a criolipólise? É só colocar um saquinho de gelo ali no meu cliente e deixar ali, vai ter o mesmo efeito? Não, né? Então, ou seja, a criolipólise não é só o sistema de arrefecimento do tecido, né? Então, ou seja, tem vários outros mecanismos dentro do equipamento de criolipólise que faz com que haja os efeitos terapêuticos dessa técnica, não é mesmo? Então, aqui no caso, a definição, enfim, baseada nesse artigo, a definição, né, baseada no artigo, é que é um sistema de arrefecimento do tecido. O que é isso? É um sistema onde eu extraio a temperatura desse tecido, eu extraio a energia, o calor desse tecido. E como que eu faço essa extração de calor? Através de placas, as quais nós chamamos de placas de Peltier. Então, ou seja, essas placas de Peltier ficam dentro de um copinho, né, o aplicador, e este copinho exerce uma sucção para esse tecido entrar dentro desse copinho e ficar aqui em contato com essas placas de Peltier. Bem, a criolipólise, ela recebeu aprovação do FDA, inicialmente em 2010, para aplicação em região de flancos. Após isso, outras regiões também foram aprovadas, né, por essa federação. Muito bem. Então, quem é que desenvolveu a técnica? A gente sempre se questiona, né? Então, ou seja, nós temos aqui os dois principais, né, cientistas, né, pesquisadores, Rox Anderson e Dieter Manstein, pesquisadores de Harvard, Massachusetts também, que foram eles os precursores do desenvolvimento do equipamento como ele é hoje. Então, a gente sempre fica na curiosidade como deve ser o rostinho deles, né? Então, aqui tem a foto, né,
desses pesquisadores, e vários artigos que eu vou citar nessa apresentação de hoje foram deles, eles que escreveram. Tá? Então, a gente vai ouvir muito falar deles hoje. Muito bem. Então, e como que iniciou, né, enfim, o desenvolvimento desse equipamento? Então, eles tiveram na cabeça dele, vamos usar o frio para extrair calor e isso vai fazer a redução do meu panícula adiposo? Do nada, assim, inside na cabeça deles? Não. Isso foi desenvolvido a partir de relatos de casos, né, enfim, de paniculite do picolé, né, conhecida, ou mesmo paniculite equestre. Os primeiros relatos de casos da paniculite do picolé foram relatados em 1970. Né, então, aqui é uma foto bem legal de uma criança de 4 meses, né, onde ela utilizou, a mãe dela deu para essa criança um picolé, um gelinho, porque ela estava com dor na dentição. E aí, com isso, desenvolveu esse eritema, né, bem característico. A criança teve ali uma paniculite, né, ou seja, é uma inflamação desse tecido adiposo. E, baseado, após esse processo de paniculite, essa inflamação, formou-se as covinhas. Né, então, a criança ficou com aquela covinha. E aí foi visto que, olha que interessante, o frio causou uma inflamação no meu tecido adiposo, e somente no tecido adiposo, sem lesionar a mucosa, lesionar outros tecidos, e com isso teve uma redução desse panícula adiposo, visto as covinhas do bebê. Olha só que interessante, né? Então, ou seja, aqui, dentro de 2 meses após esse relato de caso, né, a resolução foi completa do quadro. Então, não precisou entrar com nenhum medicamento, simplesmente tirou o frio, né, enfim, não deu mais picolé para a criança, e o quadro se restabeleceu normalmente. Visto isso, iniciaram os primeiros estudos em modelo animal. Né, então, foi utilizado lá os porquinhos para se saber, então, que interessante utilizar o frio como um método de diminuição desse tecido adiposo. Então, olha só, esse estudo, olha só o nosso Manstein, né, Dieter Manstein, que eu comentei agora há pouco com vocês, um dos escritores, enfim, um dos pesquisadores que desenvolveu esse projeto. Então, foram colocadas várias placas de arrefecimento, né, em tecido animal, em tecido de porcos, né, e olha só o que foi visto. Redução de 30% da espessura da camada de gordura após 90 dias, após 3 meses. Tá? Então, ou seja, olha que legal, esse é um ultrassom, né, também mostra antes e após o tratamento. Então, ele tinha uma espessura média de 2,1 centímetros, e após esse sistema de arrefecimento, esse resfriamento do tecido, esse tecido adiposo foi para 1,4. Né? Então, aqui também é um corte que a gente consegue ver bem. Olha a depressão da região onde foi posta a placa em relação à região íntegra, né, onde não houve aí a aplicação das placas. Mediante a esses estudos, é que se teve como dado que a criolipólise ela tem uma redução, ela promove uma redução nesse panícula adiposo, em média 30%. Então, ou seja, a criolipólise faz com que haja uma redução desse panícula adiposo em 30%, mediante esses estudos iniciais feitos em porcos. Então, visto isso, né, foi feito o desenvolvimento do equipamento como a gente conhece hoje. Então, ou seja, o equipamento, como a gente já conhece, a maioria de vocês já tem experiência com criolipólise, é uma plaquinha, né, então o aplicador, onde eu utilizo uma manta, a gente vai falar um pouquinho sobre a usabilidade dessa manta, né, e faz com que haja toda essa prega dentro do meu copinho, onde eu vou fazer com que haja o resfriamento desse tecido, provocando todos os efeitos fisiológicos que a gente vai comentar sobre cada um deles. Tá? Então, ou seja, todos os estudos provou o quê? Provou que o tecido adiposo ele tem uma seletividade ao frio, ou seja, eu consigo fazer com que haja um dano do meu tecido adiposo de forma seletiva, sem que haja lesão em outras estruturas, o que foi visto nos primeiros estudos feitos em modelo animal. Baseado a isso, a gente montou, enfim, foi desenvolvido o equipamento. Muito bem. E qual é o mecanismo da criolipólise? Como ela vai atuar? Então, ou seja, acontecem algumas cascatas fisiológicas, alguns acontecimentos que vão culminar na apoptose, na morte
desse tecido adiposo, né, desse adipócito, a longo prazo. Inicialmente, com a extração desse calor, né, a extração da energia desse tecido, eu tenho um mecanismo que hoje a literatura chama de cristalização dos lipídios. Então, ou seja, inicialmente eu tenho a mudança da conformação, de como esse lipídio está armazenado dentro do meu adipócito. Após isso, nós temos o que chamamos da paniculite lobular, esse processo inflamatório do tecido adiposo, que é o que aconteceu lá no bebezinho de 4 meses, mediante o picolé. E, por fim, nós temos o processo de apoptose, que é a morte desse tecido, é a morte do adipócito. Tá? Muito bem. Primeiro, o que vai acontecer? Então, ou seja, eu fui lá, posicionei meu aplicador na pele do meu tecido e vai se iniciar um processo que hoje a literatura fala em cristalização dos lipídios. O que é isso? Então, a gente sabe que os triglicerídeos hoje estão armazenados no tecido adiposo em meio líquido. E com o arrefecimento desse tecido, a extração de calor desse tecido, formam-se pequenos cristais. Há essa modificação dos triglicerídeos de meio líquido para meio sólido. Tá? Então, ou seja, essa cristalização do lipídio é que faz com que haja a morte. Então, ou seja, a célula, né, o adipócito, o organismo não reconhece mais esse adipócito como uma célula do nosso corpo. E inicia-se um processo que é fisiológico, enfim, a gente vai falar um pouquinho depois de apoptose, e depois disso inicia esse processo de morte, né? Mediante essa modificação. O triglicerídeo ele não é mais o mesmo, ele foi cristalizado. Tá? Então, ou seja, a célula não reconhece mais. Outro mecanismo que é muito comum, enfim, após esse processo de cristalização, a mitocôndria, né, essa organela da nossa célula, ela já não responde mais. Praticamente há uma lesão dessa mitocôndria que é responsável pela produção de ATP, de energia para essa célula. E quando a mitocôndria ela também já não funciona mais, não tem mais energia, essa célula entra em morte. Tá? Então, isso também acontece no processo de criolipólise mediante esse processo de cristalização do tecido. Esse artigo aqui é muito interessante. Foi feito um estudo, uma análise histológica de tecido adiposo de ratos. Tá? Então, esse teste aqui é um teste in vitro, publicado, PubMed, artigo científico. Tá? Olha só, lâmina A, lâmina B, controle, tá? A e B antes da aplicação. Foi feito, né, antes mesmo de falar, tecido adiposo de 4 ratos expostos a 8 graus por um tempo de 0, 10 e 25 minutos. Muito bem, então, esse tecido adiposo, lá in vitro, em lâmina, foi resfriado a 8 graus por esses tempos. Lâmina A, sem nenhuma alteração, que é a lâmina controle. Lâmina C e D. Aqui, olha só, foi feita uma exposição por 10 minutos a 8 graus. Vocês conseguem visualizar esses pontinhos brancos, pontinhos de cristalização? Lâmina E e F, tá? Foi observado aqui maior evidência de cristalização, vejam. Tá? Então, essa lâmina foi exposta a 8 graus por um tempo maior, um tempo de 25 minutos. Segundo o autor desse artigo, ele fala que realmente a lâmina E e F é o que mais se aproxima da realidade hoje de uma aplicação de criolipólise. Vejam, a maior quantidade de cristalização é encontrada dentro desses adipócitos. E aqui é uma lâmina amplificada, né? Então, ou seja, há 10 minutos e aqui há 25 minutos. Olha como aumentou. A característica dessa cristalização, olha como foi aumentada quando exposta a um tempo médio de 25 minutos. E aqui a gente está falando de uma temperatura positiva, 8 graus. Tá? Então, a literatura fala que o triglicerídeo ele vai formar essa cristalização em uma temperatura maior do que o ponto de congelamento da água. Então, ou seja, a literatura mostra que a 10 graus positivos já inicia-se esse processo de cristalização do tecido. Diferente da água, que ela começa a congelar a 0 graus. Então, veja, o triglicerídeo ele tem maior propensão à cristalização do que o tecido de água, né? do que a água. E aqui, após esse processo de cristalização do meu tecido, o que vai acontecer, né, respeitando aquelas fases? Acontece o que nós chamamos de paniculite, de inflamação do tecido. Então, olha só que interessante. Lâmina A, tá? Dentro de 3 dias após o procedimento,
já há evidências de um processo inflamatório local. É interessante que a inflamação ela começa a partir do segundo, terceiro dia. Então, 3 dias a gente já consegue visualizar esse processo inflamatório. O pico deste processo inflamatório vai acontecer no 14º dia. Então, depois que a gente fez um processo de criolipólise, no 14º dia, de acordo com os artigos, né, o estudo histológico, é o pico do processo inflamatório. É onde eu tenho maior concentração de macrófagos, neutrófilos, né, linfócitos e outras células mononucleares que estão ali por conta de uns mecanismos de defesa. Né? São os nossos fagócitos, né, especializados. Entre o 14º, né, essa lâmina aqui, a C, entre o 14º e o 30º dia, a fagocitose é aparente, macrófagos já digerem todo o conteúdo das células que foram mortas, que morreram pelo processo de apoptose. Né? Então, a gente já consegue visualizar uma diminuição significativa desse conteúdo, né, desses adipócitos, e todos os pontinhos pretos que a gente visualiza, aqui, que a lâmina, infelizmente, a gente não consegue visualizar bem, todos esses pontinhos pretos são os macrófagos naquela região que estão digerindo, fagocitando todos os corpos apoptóticos mediante ao processo de apoptose desse adipócito. Na lâmina D, 60 dias após esse período, essa resposta inflamatória já diminui, né? Existe a redução desses adipócitos e um espessamento dos septos interlobulares. Isso realmente acontece na prática. Né? Então, ou seja, essas são as fases do meu processo. É importante que a gente entenda essas fases, porque várias perguntas surgem até em relação ao que eu consigo associar com a criolipólise, que é a palestra daqui a pouco, que depois da minha. Não vou falar de associações agora. Então, é interessante a gente conseguir entender todo esse processo, porque quando a gente entende a fisiologia e todos os mecanismos, a gente sabe o que a gente pode associar e o que a gente não pode associar. Então, veja só, 14º dia, até o 14º, há um processo inflamatório intenso. Eu vou lá, dentro desse período, eu vou fazer um processo inflamatório agudo? Já espera, tem que acontecer esse processo inflamatório, então a gente precisa entender isso também. Né? E aqui a literatura traz, enfim, algumas referências do que eu acabei de falar. Né? Então, ou seja, imediatamente após a criolipólise, não há nenhum dano dos adipócitos, parece que está tudo ok. O processo inflamatório vai iniciar a partir do 3º dia, com pico no 14º. Né? Então, em 7 dias, é uma paniculite intensa, tá? Se desenvolve com pico no 14º dia. Do 14º dia ao 30º dia, esses macrófagos já vão digerir todos esses corpos apoptóticos. A partir dos 30 dias, do 30º dia, essa inflamação tem uma decreção, então ela vai diminuindo aos poucos, né? E em 60 a 120 dias, há essa eliminação efetiva dos adipócitos. E também isso responde quantas vezes eu posso... Qual é a periodicidade das sessões de criolipólise? Que também é uma dúvida. Então, se a gente souber as fases de quando é que o meu processo inflamatório começa a cair e quando que ele, vamos dizer assim, estaciona, a gente sabe quando que a gente pode entrar com uma outra tecnologia e quando a gente não pode. Né? Então, aqui, de 120 dias, a gente já consegue aí, visualizar os resultados da criolipólise. Muito bem. Então, nós falamos da cristalização no meu tecido adiposo. Mediante a isso, nós temos um processo inflamatório intenso acontecendo. Tá? E, em conjunto, então, ainda tem o processo inflamatório, mas as fases elas meio que se intercalam, se sobrepõem. Após esse processo, a literatura fala da morte desses adipócitos. Então, eles morrem, tá? Eles entram em apoptose. E também há uma dúvida em relação a esse mecanismo. O que é apoptose, o que é necrose? Embora alguns artigos também falem de necrose, isso também acontece em algumas células, a gente vai falar um pouquinho depois mais para frente. O que a literatura mais fala hoje é nesses dois mecanismos, apoptose e necrose. Então, veja só. A necrose, a apoptose, então a necrose, perdão, morte por trauma. Então, ou seja, é um tipo de morte celular também. Quando a gente fala necrose, a gente já pensa em tecido isquêmico, falta de oxigenação. Não, a necrose meio biológico é um tipo de morte celular. Então, ou seja, a necrose ela vai ocorrer através de um trauma, tá?
resulta no aumento do volume da célula. Então, ela incha, ela aumenta o seu tamanho. A degeneração completa da membrana plasmática, tá? E promove uma reação inflamatória no local. Essas são as etapas do processo de necrose da célula, tá? Então, ou seja, vamos dizer assim, a membrana desse adipócito, ela perde totalmente a sua integridade. Né? Esse conteúdo acaba extravasando do adipócito, né? E há uma reação inflamatória local. O processo de apoptose é um processo de morte programada. Então, a célula não vai morrer naquele momento. Ela vai se programar para morrer, ela vai morrendo aos poucos. E vai formando o inverso. Ela vai diminuindo o seu tamanho e vai formando corpos apoptóticos. Então, após a formação desses corpos apoptóticos, existe aí a remoção dos restos celulares por fagocitose. Os macrófagos vêm e fagocitam todos esses corpos celulares, esses corpos apoptóticos. Muito bem. Hoje, pessoal, essa é uma literatura muito nova, tá? É muito atual. Fala-se de um processo diferente do processo de apoptose. Lembra que eu mostrei para vocês o processo inflamatório? Eu não acabei de falar que a apoptose não gera inflamação? É um processo natural, gradual, silencioso, vamos dizer assim. Então, ou seja, como é que tem esse processo inflamatório? Como é que se explica esse processo inflamatório, então? Acredita-se, isso ainda é uma literatura muito nova, da Diane Duncan, que o processo de piroptose, que também é um processo de morte celular, se encaixaria melhor dentro do que a gente viu dentro da análise histológica do tecido. Então, qual é a diferença entre apoptose, que também é morte programada, e piroptose, que é morte também? Mediada aqui por caspases 3, 6, 7, 8, 9, 10. São enzimas, caspases são enzimas que sinalizam para a morte do adipócito. Então, essas caspases estão relacionadas com a apoptose, com a morte por apoptose das células. E essas outras caspases, 1 e 11, sinalizam para a piroptose. São caspases diferentes. E o que acontece? Aqui, a apoptose, a membrana celular desse adipócito, ela está íntegra. Diferente da necrose, que é a degeneração completa da membrana, na apoptose a membrana está lá, completinha. A célula vai diminuindo, diminuindo, formando corpos apoptóticos. A piroptose acredita que exista uma poração da membrana. São furinhos. Pensa que a membrana está vazada. Só que não há liberação de lipídio, porque não foi visto em nenhum estudo histológico a liberação de lipídio de dentro dessa célula. Então, é como se tivesse pequenos danos na membrana desse adipócito, essa poração. Além disso, após esse processo, há a liberação de citocinas inflamatórias. Então, a piroptose, ela sinaliza, olha, vou morrer aqui, ó, e manda essas citocinas inflamatórias que vão fazer com que haja todo esse processo inflamatório local. Há esse encolhimento do núcleo celular também, e termina-se com a fagocitose. Então, ambos acontecem, o processo final de morte, tanto da apoptose quanto da piroptose, é vamos dizer assim, a fagocitose desses restos celulares pelos macrófagos. Não estou falando, gente, olha, Thaís falou que agora é piroptose, não é mais apoptose. Não, a maioria dos artigos ainda falam de apoptose. Alguns, inclusive, falam que encontraram caspases 3 na análise ali. Então, ou seja, existe esse processo de apoptose, mas esse artigo acaba aqui fazendo com que, será que é apoptose mesmo? Gera uma dúvida. Se não tem processo inflamatório na apoptose, será que a piroptose não se enquadraria melhor nesse processo fisiológico? É um estudo, enfim, é uma pergunta que ainda falta algumas respostas. Muito bem, então aqui a gente tem as diferenças. Então aqui, a apoptose, como eu havia dito, os corpos celulares, a necrose, a degeneração da membrana, processo inflamatório, e aqui a piroptose, que é a liberação de citocinas inflamatórias, ativação de interleucinas. Então, aqui a literatura biológica, o que ela fala? Que quando a membrana da célula não consegue se reparar, ela irá morrer. Então, acredita-se que o processo de morte se daria pela não regeneração dessa poração da membrana do adipócito. Enfim,
é ainda muito novo na literatura, né? Ainda falta-se estudo referente a esse processo. Muito bem. Após tudo isso, né, feita a cristalização, gerou ali um processo inflamatório local, existe um processo que nós chamamos de reperfusão desse tecido. Né, reperfusão pós-criolipólise. E o que significa isso? Depois que eu tiro lá o meu aplicador, existe ali, de certa forma, uma vasoconstrição feita pelo vácuo e pelo arrefecimento, pelo calor, a refrigeração desse tecido. E, logo após que eu tiro esse aplicador, existe aí uma reperfusão, chega mais sangue para esse tecido. Né? E acredita-se que esse aumento da perfusão, né, aumento dessa perfusão tecidual, é que gera esse processo inflamatório. Então, ou seja, a reperfusão do tecido é um gatilho para iniciar o processo inflamatório, que é muito importante. Precisa-se ter o processo inflamatório para ter toda essa morte celular. Então, outros fatores que também acontecem mediante essa reperfusão, essa chegada de sangue para o meu tecido, leva-se, né, à produção de matriz de radicais livres, de oxigênio, espécies reativas de oxigênio, a ativação das caspases, aquelas enzimas que sinalizam lá para a célula entrar em morte celular, né, e, consequentemente, a morte dessas células. Então, olha que interessante, o processo de reperfusão do meu tecido é tão importante quanto a refrigeração, o resfriamento desse tecido. Porque sem a reperfusão tecidual, não tem o gatilho para iniciar todos aqueles processos fisiológicos, né? Aqueles processos de inflamação, enfim, de morte celular. A ativação das enzimas, das caspases. A reperfusão, então, lembrando, é tão importante quanto o processo de refrigeração, de resfriamento do tecido. E como é que a gente sabe disso? Foram feitos vários estudos, né, estimulando esse processo de reperfusão logo após a aplicação da criolipólise. Então, vejam só que interessante esse artigo aqui. Foi feito um grupo, né, aqui, então, a temperatura em graus em relação aos minutos. Reparem só na linha verde. Tá? A linha verde é a linha onde foi feita a massagem manual logo após a aplicação. Então, eu tenho um grupo que não fez a massagem, né, com aplicador pequeno, aplicador grande, e a linha verde aqui é onde foi realizado. Vejam, é que está bem pequeno, 36 graus em 45 minutos. Outros que não fizeram chegaram em 34. Então, aquele grupo que recebeu a massagem logo após a aplicação, ocorreu, né, essa reperfusão, ou seja, restabeleceu a temperatura pré-tratamento de forma mais rápida, né, do que os outros grupos que não fizeram essa massagem. Tá? E esse artigo, justamente, ele cita aquilo que a gente comentou, né, que esse fenômeno de reperfusão, acredita-se que é um potencializador da apoptose, tá? Resultando aí na morte desses adipócitos pela liberação de radicais livres, enfim, e ativação das caspases. Esse aqui é um artigo bem interessante, que a gente consegue visualizar as fotos. Então, como que foi realizado esse artigo, esse estudo? Objetivo, avaliar o uso da massagem imediatamente após a utilização da criolipólise em região de abdômen. Então, foi aplicado de um lado, tá, por 60 minutos, e do outro lado do abdômen também por mais 60 minutos. Só que só um lado do abdômen que recebeu a massagem. O outro não recebeu a massagem. Só um lado. Então, foi feita uma massagem aqui vigorosa por 1 minuto de amassamento e mais 1 minuto de massagem circular com os dedos. Então, os dois lados fizeram a criolipólise, cada um por 60 minutos. Um lado recebeu 2 minutos de massagem e o outro lado não recebeu. Olha só o que aconteceu. Aqui é um gráfico 2 meses após. Tá? Então, vejam, o vermelho, a linha vermelha, é onde foi realizada a massagem. O gráfico verde, o lado onde não foi realizada a massagem. Então, aqui comparando 2 meses após a aplicação da criolipólise, houve aqui uma redução de 68% maior do lado que fez a massagem em relação ao lado que não fez. Não é uma redução da camada adiposa, pelo amor de Deus, não é a redução de 68% da camada adiposa. É uma relação entre o lado que fez a massagem e o lado que não fez.
Então, o lado que fez a massagem teve uma melhora em relação ao lado que não fez, de 68% em 2 meses. Em 4 meses, essa melhora foi de 44%. Tá? Então, foi analisado em 2 meses e 4 meses. Então, ou seja, mesmo após 4 meses, o lado que foi realizada a massagem teve um resultado melhor do que o lado que não fez a massagem. E por que isso aconteceu? Acredita-se que o processo de reperfusão desse tecido, como eu iniciei esse gatilho de forma bem rápida, trouxe mais sangue para a região, sinalizei todas aquelas respostas, foi realmente um diferencial para o tratamento. Tá? Então, realmente isso foi comprovado e olha só a foto. Vocês conseguem visualizar que lado que fez a massagem e que lado que não fez? Ficou nítido, né? É claro de quando a gente conseguir visualizar o lado que fez e o lado que não fez. Então, veja só. A A, antes do tratamento, lembra, ó, ela fez uma aplicação aqui e uma aqui. Após 2 meses, a B, e após 4 meses. Percebe que esse lado está maior que esse? Então, vejam. Resultado, conclusão. A massagem foi capaz de potencializar os resultados 44% a mais após 4 meses. Interessante, né? Potencializar os resultados em 44%? Só com massagem? Só com reperfusão? Tão simples, né? Muito bem. E aí é que a gente fala, o que é, então, a criolipólise de contraste? O que é isso? O que significa a criolipólise de contraste? Iniciou-se, então, um estudo em ratos. Tá? Aqui é uma amostra composta por 7 ratos. Então, foi dividido em aqui alguns grupos. A gente vai entender. Primeiro grupo, MBT, somente foi arrefecida a área a 8 graus por 10 minutos. O grupo aqui, pós-38, pós-40, o que fez? A máquina fez um resfriamento por 8 graus e 30 minutos e depois aqueceu por 40 e por 38 minutos. Aqui foi realizado um aquecimento prévio por aqui 40 graus em 5 minutos e depois um arrefecimento aqui em 8 graus por mais 30. E esse último aqui foi feito aqui antes e após o aquecimento, então 40 graus por 5 minutos, uma refrigeração, resfriamento por 8 graus por 30 minutos, e depois aumentou aqui a temperatura em 40 e 38. Então, olha só, qual que era o objetivo desse estudo? O objetivo é comparar o número de células adiposas vivas e a formação de cristais dos adipócitos. Então, esse estudo aqui foi in vitro, tá? Foi tirado a lâmina do ratinho e foi aquecida ela nessas temperaturas e depois refrigerada e depois aquecida de novo. Né? Então, a comparação foi feita entre esse grupo, MBT, e esse pré-38. O pré-38 é o seguinte, ó, é 40 graus por 5 minutos no início, 8 graus por 30 minutos, e depois mais 38 graus, né, no final, por 10 minutos. Então, comparou. Eu só vou esfriar, ou eu vou esquentar, esfriar e esquentar de novo para ver o que acontece. Olha que legal. O número de adipócitos com cristais, nesse grupo que esquentou, esfriou e esquentou de novo, foi 2,5 vezes maior em relação ao grupo que só esfriou. Então, ou seja, concluiu-se que o grupo, atende aí, alô, concluiu-se que o padrão pré-38, onde aqueceu, esfriou e aqueceu, né, foi obtido um aumento da destruição dessas células e a formação de cristais. Né, veja só que interessante em relação ao grupo que só esfriou. Feito esse estudo em ratos, em lâmina de rato, né, in vitro, trouxe o estudo para humanos. Então, para vocês terem uma ideia, até o título, né, lipocriólise, né, criolipólise de contraste. Esse artigo é de 2014. Tá? Então, ou seja, por mais que seja uma novidade para a gente hoje, já se estudava criolipólise de contraste em 2014. Enfim, olha que legal. Então, o equipamento, sozinho, tá? O grupo só esfriou por 30 minutos,
foi um estudo em mulheres, 10 mulheres, uma média de 48 anos. Então, só esfriou, e um grupo do contraste, da criolipólise de contraste, imitou aquele pré-38, aquele grupo do pré-38 dos ratinhos. Então, foi realizado 40 graus por 5 minutos, 8 graus por 30, e por os últimos 10 minutos, aqueceu a 38 graus. E olha o que foi visto, que houve uma melhora de 42,45% a mais de redução em relação ao grupo que só esfriou. Então, ou seja, qual é a média de redução que a gente viu lá do porquinho? Quanto que era a média de redução? 30%? Né? 30%? De 25% a 30% hoje é a redução do tecido adiposo na criolipólise. Com a criolipólise de contraste, quando a gente faz essas mudanças na temperatura, eu aumento aí em torno de 20% o meu resultado. Exato, 20% a mais. Então, se eu tinha um resultado de 30% em média, quando eu ativo essa reperfusão, e a própria máquina ela já faz isso para mim, eu não preciso fazer a massagem, eu aumento em 20% a mais o meu resultado. Então, de 30% que eu tinha de resultado, agora eu tenho, em média, 42%. Só iniciando esse processo de reperfusão no meu tecido. Aqui, a gente consegue visualizar, no gráfico, que foi realizado 3 dobras cutâneas, após a aplicação do protocolo. Então, veja, a linha azul, imediatamente antes da aplicação. Ok. Vermelho, 15 dias após a aplicação. Já teve uma redução. Verde, 30 dias após a aplicação. Então, o resultado, ele é gradativo, ele é a longo prazo. Não adianta a gente fazer uma sessão de criolipólise e querer passar fita métrica no nosso cliente. Logo após. Não tem, o que a gente falou que logo após a aplicação? Não logo após, é 3 dias. Mas não vai acontecer nada. Vai estar edemasiado, vai estar vermelho, vai estar um pouco dolorido, isso é normal. Às vezes a pessoa vai te ligar e vai falar, nossa, piorou, Thaís, eu fiz uma sessão de criolipólise e pior. Não. O que acontece 3 dias depois? Inflamação. E qual é um processo característico da inflamação? O edema. Então ela vai achar que ela engordou. Mas não, é o processo inflamatório que está acontecendo. E é ótimo que aconteça, porque a gente quer realmente que isso aconteça após a aplicação. Bem, visto isso, visto todos os efeitos benéficos dessa reperfusão, a HTM vem com uma proposta esse ano da criolipólise de contraste, baseado nesse artigo, que a gente já viu que não é de agora, é de 2014, que a gente trouxe essa tecnologia e já vem pesquisando, já vem fazendo teste clínico há um bom tempo, percebeu-se que seria uma, vamos dizer assim, uma evolução da criolipólise convencional. Então, ou seja, o equipamento de criolipólise hoje ele não é só tirar calor do tecido, não é só arrefecimento. Se eu posso melhorar os resultados, por que não esquentar também? Não é mesmo? Então, bem legal a proposta da HTM, o Build Shape. Já tem Anvisa, inclusive, tecnologia 100% nacional, desenvolvido aqui, interior de Amparo. A HTM é uma indústria que já está há 15 anos no mercado. E desde 2008 vem trazendo a linha voltada para dermatofuncional, estética, e vem, enfim, com equipamentos de ponta, tecnologia. E esse ano a gente trouxe a criolipólise de contraste, já tem registro na Anvisa. Tá? O equipamento está já à disposição para que vocês conheçam a máquina. Está no nosso stand da HTM. Quem tiver o interesse, a curiosidade de ir lá ver a máquina, ela já está disponível para demonstração. Tá? Bem interessante. E como que ela funciona? Como é que o Build Shape funciona? Então, ou seja, nós temos um procedimento de aquecimento do meu tecido. Então, eu tenho um pré-aquecimento que gira em torno de 2 a 5 minutos, tá? Numa temperatura média de 40 graus. Depois, eu tenho um processo de resfriamento do meu tecido, que a gente já conhece, já é comum. E, após, eu tenho esse aquecimento novamente, em torno aqui de 5 a 10 minutos de aquecimento, em uma média a 40 graus. Então, você não precisa lá, terminou a aplicação, perder tempo ali fazer a massagem. O equipamento ele já tem a reperfusão imediata. Logo após o processo de resfriamento, ele já inicia esse processo de aquecimento.
Então, a criolipólise convencional, do jeito que a gente conhece ela hoje, né, precisaria-se, para ter aqueles 20% a mais de resultado, uma massagem de 2 a 5 minutos. E com a criolipólise de contraste, a gente já tem esse efeito, no equipamento já faz isso para mim. Eu não preciso me preocupar. Tá? Muito bem. Então, baseado a isso, pessoal, existe muita dúvida em relação aos parâmetros. O que eu uso de parâmetro na criolipólise? O que eu vou programar na minha máquina? Então, primeiramente, eu programo a sucção, que é esse vácuo, é essa pressão negativa que vai fazer com que o meu tecido entre dentro do copinho. E quanto que eu coloco de sucção? Existe padronização? Quanto que eu coloco de pressão negativa para sugar? Depende. Depende da região que eu vou trabalhar, depende do tecido. Tá? Então, ou seja, hoje o que a gente orienta, o que nós orientamos, baseados na nossa prática clínica, é que a sucção ela precisa simplesmente ser suficiente para que a minha prega ela entre toda dentro do copinho. Para que essas placas de Peltier, essas placas de arrefecimento, sejam cobertas pelo tecido. Porque não adianta nada eu fazer uma prega pequenininha aqui, olha só, vamos pensar, eu faço uma sucção que não é suficiente para cobrir todo o meu copinho. Então, metade aqui do meu tecido não está sendo trabalhado. Ele não está em contato com a placa. Né? Só que também não precisa ser muito forte a ponto de formar o hematoma depois da aplicação. Então, ela tem que ser suficientemente confortável, tá? E fazer com que haja toda essa, vamos dizer assim, a cobertura, né, dessa placa pela pele. Tá? É óbvio que, pensem comigo, quanto mais eu faço essa vasoconstrição, mais rápido eu consigo chegar na temperatura, concordam? Porque não tem sangue, porque o sangue briga com a placa, não briga? Ele tenta aquecer, o meu tecido tenta aquecer e a placa tenta esfriar. Então, é fato de que quanto mais forte for essa sucção, né, mais eu estrangular o meu tecido, mais rápido eu consigo atingir a temperatura. Então, mediante a isso que a gente pode fazer? Mudar essa programação durante o tratamento mesmo. Então, se eu preciso trazer bastante meu tecido para dentro do copinho, inicialmente, eu posso aumentar um pouco essa sucção, trago o meu tecido para dentro do copinho. Depois que começou esse processo de arrefecimento, eu diminuo um pouco a sucção, porque ele já está lá dentro do meu copinho. Já aconteceu o processo de resfriamento do tecido. Então, eu não preciso manter a sucção lá alta o tempo todo. Eu posso diminuir um pouquinho. Tá? Outro fator importante, importantíssimo, a manta anticongelante que promove essa proteção à minha epiderme. Então, o fato que muitas vezes a gente acaba esquecendo é que essa manta anticongelante necessariamente precisa ter aprovação na Anvisa. Porque se ela não tiver aprovação na Anvisa, você não tem segurança de que essa manta realmente funcione. Não é mesmo? Então, às vezes, a gente acaba comprando a manta que todo mundo usa. Ah, é aquela manta X que já é comum, todo mundo já conhece aquela manta. Será que aquela manta tem Anvisa? Ou seja, alguém já procurou saber se a manta que vocês usam tem Anvisa? Então, procurem saber. Porque, inclusive, existe muita falsificação de manta hoje, né? Tem muito isso, tem muita manta falsificada. Então, é importante sempre utilizar uma manta que tenha o registro na Anvisa. E, além disso, nunca reutilizar essa manta, porque essa manta ela é embebida numa solução, né, em glicerina, enfim, e outras substâncias que protegem a pele. Então, uma vez que você usou essa manta, ela não está mais apta para ser utilizada. Você precisa usar uma nova manta, sempre. Né? Isso a gente já conhece. O tempo de aplicação. Qual é a média de tempo que vocês usam na aplicação de criolipólise? 45? 60? Turma daqui é 45, turma daqui é 60. Então, ou seja, pessoal, 40, opa, tem uma ali no grupo dos 60 que é 45. 50. Opa, escutei 50. Aí, olha só, quem dá mais? Pessoal, realmente, existe variação na literatura. O que a gente sabe hoje na literatura é que de 45 a 60 minutos, né, alguns autores, aqui eu coloquei algumas referências, utilizam esse tempo. A maioria dos artigos que a gente pesquisou utiliza 60 minutos. Tá? E na prática clínica, a maioria das pessoas que conversam comigo, que eu tenho contato, utilizam 60 minutos de terapia. Esse estudo aqui eu coloquei só para formar uma dúvida na cabeça de vocês. Tá? Aqui foi feito um estudo em porcos, em tecido de porco, e foi feito uma aplicação a menos 7 graus por apenas 10 minutos.
menos 7 graus por 10 minutos, onde houve uma perca do tecido adiposo em 40% após 3 meses, que é a média. 90 dias, pessoal, é a média de tempo que a gente consegue visualizar os resultados da criolipólise, tá? 60 a 90 dias. É quando a gente consegue saber que terminou ali todo aquele processo e eu vejo os meus resultados. Então, veja só, menos 7 por 10 minutos em tecido adiposo de porcos, houve 40% de redução. Vejam, então, só para colocar uma interrogação em vocês, tá? Só um pontinho de interrogação. 40% de redução em 10 minutos, tá? Será que eu preciso ficar até 60 minutos? Enfim. Temperatura. Olha só, pessoal. Vejam bem, a temperatura de resfriamento do tecido também é controverso. Hoje, esse estudo aqui, Chopra, fala em relação a -1 e a -7 graus, existe aí uma resposta inflamatória, tá? Vocês lembram qual é a temperatura que eu comentei com vocês que inicia a cristalização do tecido adiposo? 10 graus. 10 graus. Tá? Então, ou seja, é óbvio, gente, que quanto maior for a espessura da minha camada adiposa, menor deve ser essa temperatura, porque existe uma atenuação. O meu tecido está brigando ali, meu tecido quer aquecer e a minha placa não quer deixar ela aquecer, quer resfriar. Então, ou seja, tecidos mais espessos, para que chegue lá embaixo ali no meu tecido adiposo a 10, eu vou precisar diminuir um pouquinho essa temperatura. Tecidos que não têm uma prega adiposa muito grande, eu não preciso jogar uma temperatura tão baixa. Tá? Lembrando-se que a 10 graus já existe a cristalização desse tecido. Aqui, veja só, em relação à temperatura de aplicação, olha que fato importante, né? Obviamente que o grau da paniculite, o grau de inflamação desse tecido, está diretamente relacionado à temperatura que eu utilizei. Então, vejam, esse gráfico aqui, foram utilizados -7 graus, tá? Essa é a última linha aqui da bolinha. Então, e aqui é uma tabela de dano do tecido adiposo. Houve um maior dano do tecido adiposo com temperatura menor. Então, a menor temperatura causou um dano maior. Então, é fato que quanto menor é essa temperatura, mais frio, maior é o dano do tecido adiposo. Tá? É fato, não tem jeito. Muito bem. E aqui um estudo interessante que foi feito in vitro, tá? Após a aplicação de criolipólise. Olha que interessante aqui. Foi arrefecida uma placa a 5 graus e uma outra placa a -5 graus. Olha o que aconteceu, diferença. A placa que foi arrefecida a 5 graus, houve 14% de células apoptóticas e 8% de células necróticas. Lembra que eu falei que um processo da criolipólise também é necrose? Então, tem células que vai se programar para morrer e tem algumas células que morrem ali na hora. Acontece, tá? A gente não pode negligenciar ou esquecer o processo de necrose, porque em algumas células pode acontecer. Então, vejam, temperaturas de 5 graus, 14% em apoptose, 8% em necrose. A -5, 25% das células em apoptose e aqui 3% em necrose. Então, houve maior número de células apoptóticas em comparação de -5 a 5. Então, pessoal, só resumindo a questão de temperatura, o que hoje está baseado na literatura? De -5 em torno, tá? De -5 a -7. É isso que a gente tem de comprovação na literatura em relação à refrigeração desse tecido. Tá? É o que está validado, enfim, é o que a literatura mostra, em torno de -5 a -7. Periodicidade. Quanto tempo vocês realizam a aplicação da criolipólise? A cada quanto tempo? Na mesma região? Na mesma região. 3 meses, 2 meses, é a média, né? Então, lembram lá dos porquinhos, o primeiro estudo que eu mostrei para vocês, aquela redução de 30% foi depois de 90 dias, 3 meses. Então, as primeiras aplicações, enfim, realmente era feita a cada 3 meses. Hoje, na literatura internacional, foi visto que o respaldo está a 2 meses. Tá? É a média que se utiliza hoje. Então, reaplicações na mesma região, em média, a cada 2 meses. Tá? Então, esse estudo foi visto, uma amostra de 11 sujeitos. Tá? Um lado foi tratado, né? O outro não, sofreu como controle.
A sessão por 60 minutos, lembra que eu falei para vocês que o tempo médio, na maioria dos artigos, é de 60 minutos? Né? Então, a redução média foi de 14,9% na região que foi tratada, tá? E a conclusão é de que avaliaram essa eficácia por uma análise de tempo numa base de 2 meses. Tá? É o que a maioria dos artigos mostra essa eficácia em 2 meses. Só o CRIO. Só o CRIO. Aqui é só o CRIO. Tá? O contraste, a gente consegue ver que não vai fugir disso. Tá? Então, esse tempo de processo inflamatório vai acontecer da mesma forma a CRIO convencional com a CRIO de contraste. O que a gente consegue visualizar em relação à CRIO de contraste é que aquela porcentagem de cristalização do adipócito, que é justamente o que vai levar ele à morte, é maior em relação à criolipólise convencional, justamente pelo processo de reperfusão do tecido. Tá? E aqui, análise, né, de alguns resultados pós-tratamento. Então, eu trouxe algumas literaturas que falam quando que eu consigo visualizar esse resultado. Né? Então, Coleman, 2009, fala aqui, resultados evoluem em 6 meses após o tratamento. Nelson, aqui, de 20% a 80% dentro dos 3 primeiros meses, que está dentro do que a gente já conversou. Aqui, após 4 meses, há uma redução média de 20%. Tá? Resultados discretos a 45 dias, que aumentaram aqui até 6 meses após o tratamento. Então, é a longo prazo. Tá? Não tem jeito, o resultado da criolipólise. Posso fazer mais de uma aplicação na região de tratamento? Posso. Por quê? Depende do tamanho. Porque assim, eu preciso fazer mais. Vou mudar minha pergunta. Eu preciso fazer mais de uma aplicação na região? Muito bem. Essa é a resposta que eu queria ouvir. Depende. Depende, porque assim, se eu pego alguém que tem uma espessura da camada adiposa menor e que com uma aplicação já está satisfeita, legal. Olha, um mínimo em torno não pode ter menos de 2 centímetros de camada adiposa. Não tem como. Não tem como. Por isso que a gente tem outras tecnologias. Né? Então, ou seja, tem que ser bem maior. Bem, quantidade de sessões, pessoal. Relato de caso. Mulher de 32 anos, tá? Foi feita uma aplicação em região de flancos por um tempo de 60 minutos, tá? E um segundo tratamento após 2 meses. Aqui a gente consegue visualizar a linha de base. Ela tinha 97 centímetros de camada adiposa, tá? Após a primeira aplicação, uma redução aqui de 90 para 96,4 e 5 meses após a segunda aplicação, 94 de centímetros de camada adiposa. Então, vejam, houve uma diminuição significativa, mente alta, né, significativa, em relação a só uma sessão. Então, é aquele negócio, se o cliente precisa de mais de uma sessão, por que não fazer? Respeitando todo aquele processo, aqueles 2 meses, enfim, após toda a resolução do quadro, por que não fazer? Sem problema. Hoje, a prática clínica, a gente vê em torno de 2 até 3 sessões, às vezes é preciso, dependendo de cada caso. Aqui, após o tratamento, pessoal, como fica a pele do meu cliente? Então, forma-se aquele famoso picolé, que a gente conhece. Né? Então, e o que é importante aqui que eu queria falar, pessoal, é explicar isso para o nosso cliente. Porque ele não sabe. A hora que ele olhar e ver que formou esse picolé aqui, ele não vai ficar assustado? Super, né? Então, ou seja, a gente precisa explicar para ele que isso é normal. E aqui, em 6 minutos apenas, o tecido já volta normalmente, da forma que era. Né? Então, existe aqui, né, um certo dolorimento, vermelhidão, enfim, até uma certa perda de percepção ali momentânea por conta da refrigeração, mas que isso é normal. Tá? Em 6 meses, não, desculpa. Em 6 minutos aqui o tecido já volta ao normal. Fala para ela isso. Ela quer saber da posição da manopla, né? No tecido. É isso, no tecido adiposo, na região do abdômen. Abdômen inferior e abdômen superior. Tá. Tem algumas empresas, algumas vezes, que umas colocam embaixo, outras em cima e outras na posição vertical. É bem interessante porque, assim, óbvio que vai mudar muito de profissional para profissional. Existe uma regra? Não existe uma regra, mas o que a gente viu é que existem algumas posições interessantes de se colocar o aplicador. Então, muitas vezes,
Por exemplo, se a pessoa tem um acúmulo de tecido adiposo na região aqui abaixo da cicatriz umbilical, né, aquele abdômen protuso, é legal se utilizar um aplicador grande para poder pegar toda essa prega. Primeira sessão, faz aqui. Reduziu aqui, se você quiser afinar a cintura, você pode fazer uma aplicação desse lado e uma desse. Entende? Então, vai depender muito de como você visualiza. Às vezes, a circunferência pega mais em flancos. Então, também a gente tem que avaliar. Será que, se eu tratar flancos, não melhora a silhueta como um todo? Então, numa primeira sessão, é legal fazer uma aplicação aqui nessa região abaixo, um aplicador grande, e depois, com a evolução desse cliente, quando ele já diminuiu essa espessura da camada nessa região, você vem com outros aplicadores e tenta afinar a cintura. E aí você faz o contorno. Tá? Vai ter quantas manoplas? 3 aplicadores diferentes. Vai ter três tamanhos de aplicadores distintos. Um pequeno, médio e um grande. Para diferentes regiões. O que a gente visualiza? Pode se aplicar, mas eu não sei te dizer qual é a temperatura que utiliza, se é a mesma, o tempo, se é 60 minutos, e se sobrepõe uma aplicação em cima da outra, como funciona. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço a fundo, para poder te explicar. Tá? Nos artigos, na literatura que a gente pesquisou, eu não encontrei. Mas se você tiver alguma coisa para me mandar, vai ser muito bem-vindo, com certeza. Tá? A gente sempre está aprendendo mais. Se você puder, a gente troca figurinha depois. Obrigada. Bem, aqui, pessoal, resultados clínicos, tá? Antes, A e B, imagem 2 anos após o procedimento. Olha que legal. E foi feito só de um lado, em região de flancos, tá? Foi feito só esse lado não tratou. Olha a diferença, ó, esse lado aqui, depois de 2 anos, continua do mesmo jeito, e o lado que tratou melhorou de forma significativa. A área aqui de flancos também, tá? Antes e 5 anos após o procedimento. Técnica duradoura, tá? A não ser que ele coma mais do que ele gasta também, não tem milagre, não é verdade? A região de flancos, mulher de 44 anos, aplicação unilateral, pré-tratamento, e 16 semanas após. Olha que legal, que resultado interessante. Culote, falei flanco? Desculpa, fiquei flanco na cabeça. Culote, gente. Aqui também, região de abdômen, olha que legal. Aqui, olha que interessante, uma aplicação à direita e uma à esquerda. Quem me perguntou em relação às regiões, foi feito aqui um lado direito e lado esquerdo. Olha o resultado, que legal. 4 meses após. Muito bem, uma pergunta importante. É uma técnica segura? Não falam 40% de redução, tal, e para onde vai essa gordura? Né? Então, vejam, olha que interessante esse estudo, 40 sujeitos, tá? Foi feita a aplicação na região de flancos, até 4 regiões por 30 minutos. Então, também é uma pergunta, quantas áreas eu posso fazer na mesma pessoa? Então, aqui foi feito 4 regiões, tá? Respondendo, 4 áreas por 30 minutos cada aplicação. Foi analisado o perfil lipídico 1 dia, 1 semana, 4, 8 e 12 semanas. Pelo gráfico, não foi visto nenhum aumento do nível lipídico no sangue a qualquer ponto ao longo de 12 semanas. Então, respondendo, sim, é uma técnica segura. Tá? Veja só, aqui outro artigo falando a respeito. 24 horas antes do início da sessão, 12 horas e 72 e 7 dias. Da mesma forma, tá? LDL, HDL, triglicerídeos, e houve nenhuma mudança significativa ao longo do tempo. Tá? Então, para quem pergunta, tem esses artigos na literatura que falam realmente que, sim, a criolipólise é uma técnica segura. Outra dúvida importante, a criolipólise causa flacidez? Poxa, não fiquei lá 60 minutos com o meu tecido dentro do copinho. Eu causo flacidez por isso? Não, pelo contrário. Existe aqui um relato, tá? Desse fenômeno chamado criodermastringo, que mostra que em nenhum dos casos houve um aumento dessa flacidez. Pelo contrário, é um fenômeno que hoje não é elucidado muito na literatura, mas na prática clínica a gente vê que isso realmente acontece. Ocorre a 90 dias após a aplicação, tá? Então resulta em nova formação de elastina e colágeno, ou talvez acredita-se que seja por conta da compactação do tecido. A análise histológica demonstrou que a remoção seletiva, né, faz com que haja 90 dias após esse espessamento dos septos interlobulares. Tá? Aqui é um relato de caso de uma mulher de 2 sessões em região de abdômen, tá? Inferior e superior, pré-tratamento, A e B, e 4 meses após. Olha o umbigo dela, vocês conseguem visualizar como ficou? Que legal, bem interessante, né? Não houve nenhum quadro de flacidez. Aqui também,
uma voluntária, né, 58 anos, pré-tratamento A e B, e 4 meses após. Então, ou seja, houve uma perda, né, visível de tecido adiposo e a pele acompanhou o contorno corporal. Então, isso é bem interessante e a gente acaba vendo isso na prática clínica, mas ainda não está muito bem documentado na literatura, tá? Esse efeito aqui da criolipólise também. Reações adversas, a gente já está encaminhando para o final, tá bom? Reações adversas. Aqui é um quadro, né, foi feito uma amostra por 9 pacientes, e desses 9 pacientes, 6 experimentaram uma redução transitória da sensibilidade, uma hipoestesia. Tá? Então, acredita-se que a diminuição dessa temperatura, o frio, ela promove uma lesão em inervação periférica, né, em fibras nervosas epidermais. Tá? Porém, nenhum dos quadros relatados houve uma redução permanente, um dano permanente. Isso é transitório. Tá? Então, ou seja, 6 meses aqui, a recuperação dessas fibras nervosas aconteceu após de 6 semanas. Perdão, 6 meses não, 6 semanas. Então, se o seu cliente saiu do seu consultório e disse que não, perdeu a sensibilidade da região, fique tranquilas. Tá? Essa é uma lesão que não é permanente, é uma lesão transitória que pode acontecer. Tá? Hiperplasia paradoxal. Né? Então, também é um termo interessante, pode acontecer. Casos na literatura, só para vocês terem uma ideia, uma a cada 20 mil. Então, é muito raro. Acomete, na sua maioria, homens. Tá? Aqui é um relato de caso de um homem de 40 anos. Inicialmente, ele evoluiu normalmente como acontece na criolipólise convencional. Houve uma redução em torno de 2 meses, porém, 3 meses após o tratamento, começou a aumentar de forma gradual esse tecido adiposo. E em 5 meses houve essa estabilização. Então, aqui é uma imagem que a gente consegue visualizar muito bem esse volume de gordura, né, na região. Tá? E o que acredita-se? Que essa hiperplasia paradoxal está relacionada, né, no recrutamento de pré-adipócitos, aumento da vascularização local, aumento da rede, a rede vascular está aumentada, que a gente consegue visualizar na histologia. Hipertrofia dos adipócitos. Então, pode acontecer de aumentar a gordura ao invés de diminuir. Isso, como eu já havia dito, é um caso na literatura relatado 1 a cada 20 mil, com maior incidência em homens. Também. Então, hoje, não existe nenhuma, na literatura, não fala da retrocedência de forma natural. Tá? Não se sabe se algum mecanismo, que seja ultrassom, que não é criolipólise, outro equipamento possa resolver o problema. E os quadros que aconteceram, foi feito ou abdominoplastia ou lipoaspiração. Tá? Então, não existe na literatura falando, faz o HIFU que resolve. Não, a gente não sabe, tá? Só testando mesmo para saber. Hoje não existe nada documentado na literatura. Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de todas vocês. Eu fico à disposição, esse aqui é meu e-mail. Tá? Quem quiser os artigos na íntegra, quiser saber melhor sobre o equipamento, enfim, eu fico à disposição. Tá? Esse aqui é meu e-mail. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença e pela atenção de todas vocês. Até a próxima!